Ok, Que é gravando. Ué, mas já? 5 minutos aqui Não, já tá gravando, já começou? Não, né, gente? Ah, tá. Gravando. Ando na prancha, cuidando do tubarão chegar. Por que começou a sua cabeça? Não sei, porque esse momento é um momento meio ameaçador, né? Aqui no Rio, que eu botei Ah. sem querer. Um momento meio vida e morte. Nossa, gente. Tcharam. Gente. Rochela, que mão gelada é essa, Meu Rochela? sempre foi gelado. Meu Deus do céu! Olha a minha mão, diferença! Gente. Eu não gosto de ar, não. Vocês não querem diminuir? Não tá frio, não? Tá bom pra você? Não, tá bom, pra mim tá bom. Você que sabe, se você quiser diminuir, pode. Você também. vai ficar com posso, calor, não? Não, fico não. Não quer aumentar um grau aí, não? Não, obrigada. Um grauzinho aí, não? Ele tá Eu com tô. frio. É porque se eu fazer pergunta, vai ficar muito artificial. Ou então bota o vento, ou a pá pra baixo. Me dá aqui o... É a minha mania de Ué, criança. mas aí, eu pensei Não, deixa eu levar, gente. Vai ferrar. Eu e o Rochela, a gente que sempre ia fica ser muito bem estilo. conversando. Não, porque é uma live empresarial. Eu pensei que ia estar a Daniel aqui, ia estar uma mesa redonda. Tá dando uma Fazer tipo uma mesa redonda, porque não é pra promover a empresa, tinha que ter a cara de todo mundo. Olha a Karen, já bota no... A questão foi Olha só que o chique. enquadramento. Olha, como é que é a câmera de... Assessora de milhões. Vem cá, esse celular é o da Rochela? É. É esse aí? Não tá muito ver... Não, acho que é o seu, né? Não, O nosso filtro tá bom, né? Não tá tão vermelho não, né? Eu tô achando... Vocês não estão me sacaneando com esse filtro aí não, né? Não, é porque elas estão olhando ali. Não, mas o filtro tá bom pra você, meu filho. não tá assim não, ficou assim no story da... Ah, tá. Gente, ficou tão legal isso aqui. Ficou muito bom. Deixa eu conectar a internet. A gente tá falando da vida do povo, ó. Mas tá no Quando a gente silêncio, fala né? da vida do povo, a gente se empolga, ó. A fofoca de milhões. 21. Tava falando da sua filha. Eu vou- Qual é o tema da live, gente? Título. Como é do escuro o quê, menino? Rochela, tu não existe não, Rochela. Como é que é, menina? Acho que quando tu vai ficando nervosa, o negócio vai ficando mais... Gente, Eu acho que E é engraçado, Não, mas eu não tô você tem nervosa. também lá o enquadramento. eu tava nervosa mais no dia da palestra, mas eu gostei da palestra porque eu conhecia poucas pessoas. É mais legal do que quando tem pessoas que você conhece tanto você, entendeu? Eu não gosto de falar pra quem me conhece, não. Tanto no dia que eu fui fazer uma live, eu não falei pro Dimitri, não. É. Que ridículo. Eu só falei depois, falei, fiz uma live. Fui convidado pra uma live. Ele, qual vai ser? Eu falei, já fiz. Já foi. Ué, mas eu nem soube Eu tenho também, costume de queria ter fazer isso. assistido. Deixa na Já tem um live, tempinho tá isso. falando da moça, ó. Vai começar aí. Não vai Tam, aparecer tam, tudo. tam. Pode deixar só pra vocês, vai ficar muita informação. Não pode, a gente pode ficar com o olhar muito pra cá, não. Ó, senão vai do ficar escuro ao cabeça controle financeiro. Tomara que os politicamente corretos não... Vai ter a batidinha também? Não, esse aí. Tá. Ah, batidinha. 58, pode abrir? Por mim pode. O que eu faço? Essa aqui eu vou entrar ao vivo, né? Você vai entrar. Peraí, já abriu? Agora Você o vai- outro que entrar ao vivo. Não, peraí, já abriu não, né? Não. Não, pode Ah, abrir. tá, peraí, vamos ver o que você vai... Ela vai abrir, você vai falar o Não, quê? pode entrar ao vivo. Deixa comigo. Calma, gente. Cadê o Marcela? Isso. O meu tá bom? O meu pode estar avacalhado que o meu... Não, mas peraí, de falar o quê? Boa noite, como é que é? Eu nunca Não, falei, deixa né, comigo. gente? Deixa comigo. Boa noite. Já deixa ao vivo pra gente brincar desse jeito aí, gente. Ai, ai. Estamos ao vivo? Sério? Ótimo, muito bom. Boa noite a todos. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui pelo Instagram. Já tô aqui com a Rochela do meu lado, pessoal. Vamos só dar 2 minutinhos, que é o que tá faltando pra live começar. O pessoal poder entrar, né? Exatamente. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Foi isso que você tentou fazer, Rochela? Isso. Ainda... Ah, mas aí... Tá ao vivo. Karen, eu acho que eu não consigo entrar, né? Tem que entrar por outra conta, já sei o que eu vou fazer. Tá tranquilo, peraí. Show. Continua, deu certo aí? Tá dando. Calma aí, pessoal. Vai estar chegando enquanto eu vou resolvendo aqui. Aí. Tá chegando um sinal aqui pra gente. Consegui. Agora sim, deixa eu só diminuir o máximo. E aí, bastidores? Tem uma galera aqui com a gente nos bastidores, viu, gente? Gabizinha, Karen.
E aí, deu certo? Pronto, a gente já conseguiu entrar aqui também. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Exatamente às 19 horas, estamos transmitindo ao vivo para o Instagram, pelo Instagram da Pra Resolver. Se você conhece alguém que está abrindo uma empresa, que está empreendendo, você se importa com essa pessoa, chame essa pessoa para assistir essa live, porque é uma oportunidade de fazer com que essa pessoa já comece do jeito menos atribulado, que é já tendo uma paz na hora de controlar o financeiro, que é a terceira ou quarta maior causa de falência no Brasil das empresas, das ME e EPPs. E eu trouxe aqui uma representante dessas empresas, né? A Rochela Magalhães. Seja muito bem-vinda, Rochela. Boa noite, gente. E vamos aí. Tô aqui para as perguntas do Dimitri. Vamos ver o que é que vai rolar aí nessa programação. Pessoal, deixei uma pauta, a gente reuniu aqui e acabei acrescentando algumas perguntas que a gente acredita que é uma das dificuldades que muitos empreendedores têm. Só para explicar para vocês, a gente tem uma empresa de controle financeiro. E basicamente é uma empresa que controla absolutamente tudo que entra e sai de um CNPJ, proporcionando assim para o empresário transparência na hora de tentar entender os números. E a Rochela nos contratou. A gente vai contar essa experiência de como que ela aconteceu, porque esse serviço ele é muito novo. Mas, Rochela, eu queria focar um pouco mais em você como empreendedora. Você começou a empreender de que forma? De que maneira? Em que tempo? Há quantos anos você está nesse mercado? Eu comecei a empreender há uns 7 anos atrás, gente. Na verdade, eu trabalhei muito tempo com CLT, né? E sempre me preparava, entendia que um dia eu tinha que abrir meu negócio. E aí eu tive a oportunidade de abrir meu negócio em outra cidade, há uns 7 anos. Antes disso, fiz 2 anos de estudo de mercado. Eu tenho formação em MBA em gestão empresarial. E fui para campo, rodei o Brasil inteiro e fui estudar todas as óticas na região próxima a que eu ia montar, para poder entender, né? Já chegar entendendo do mercado. Mas entendam que nem isso foi o suficiente, né? A minha primeira ótica, nos primeiros 2 anos, ela empatava receita com despesa. Então, eu não tive lucro. E aí, eu me vi obrigada a vender. Porque, senão, eu teria prejuízo a partir do 3º ano. Então, meio que não deu certo. Então, você tem que saber a hora de entrar no campo e sair dele. Exato. Rochela, você já começou com uma equipe, funcionário para isso, para aquilo, ou você era do tipo que, como a maioria começa, você acaba se virando tudo sozinha? Como foi esse início? Eu comecei com uma vendedora, me ajudando, ela fazia a parte de vendas, e eu administrava a empresa e tinha um sócio também que me ajudava com essa administração. 3 pessoas? Então, era 3 pessoas. Ali dando o sangue e a camisa, vestindo a camisa da empresa. Vestindo a camisa da empresa. Beleza. Quando você teve que entender que estudando, você tem que lidar ali, até separei, com vendas, marketing, administrativo, finanças e contabilidade. Como que você encara essa necessidade do empreendedor ser multifaces, né? Ter várias habilidades? Como que você se desenvolvia para conseguir entender um pouquinho de cada coisa? Você ia conversar com o seu contador, ia ver os números da sua empresa? Como que você lidava com isso no dia a dia? No início, assim, é bem complicado, porque a gente tem a teoria toda na nossa cabeça, né? E aí a gente faz um plano de negócio, vamos executar, tá tudo lindo, vai dar certo, mas não é assim. A prática é realmente bem diferente. A gente tem que ter uma equipe bem preparada, a gente tem que ter fornecedores bons e a gente tem que ter uma reserva de capital também, porque senão afunda o negócio. Principalmente no início. E aí, quando eu parti para o novo empreendimento, eu já tinha vivido a prática. Então, eu já tinha a parte teórica que eu tinha feito no início, vivi a prática de ter tido a empresa, e na segunda empresa eu falei, eu não vou cometer os mesmos erros da primeira. E foi aí que eu comecei ao meu redor, trabalhar com pessoas competentes, né? mais qualificada, e entendi que a qualificação também tem a ver com custo. Começou com um custo maior. Entendi. E aí eu me preparei para aquilo. Agora sim, tendo que cuidar de muitas coisas ao mesmo tempo, como que você controlava o financeiro da sua empresa no início e depois nessa sua segunda experiência? Porque eu acho que são momentos diferentes, né? Quando você teve a primeira empresa, fechou, vendeu e depois abriu uma nova. Nesse primeiro momento, nesse segundo, como que você controlava o financeiro? No início, na verdade, assim, na primeira empresa, eu tive meu momento da maternidade. Então, eu não tive como ficar assim tão próximo. Em algum momento eu tive que sair. Foi justamente na licença da maternidade. Então, teve que ficar na mão de terceiros, né? E aí, era uma coisa assim, não era que era desorganizado. Eram feitas anotações diárias, mas não dava para ter aquela visualização das contas, né? Era feita apenas numa planilha do Excel. E no segundo, também não mudou muito, não.
teve tanta mudança não, mas aí quem já organizava era eu mesma, e aí eu tinha um livro caixa, ó, de um papel foi para um livro caixa, então teve uma evolução, né, Dimitri? Legal, já é um Um ponto livro positivo, caixa, já né? é um ponto positivo. E aí teve um livro caixa e fazia uma planilha simples no Excel. Pelo menos eu entendia se eu estava tendo receita, despesa e pelo menos lucro, né? Você tentava concentrar ali as informações financeiras. Concentrava, mas era uma planilha assim bem simples, bem básica mesmo, tá? Não era nada de anormal, não. Porque eu tinha que também trabalhar nos outros setores. Não tinha como eu focar só no financeiro da minha empresa. Eu não tinha tempo para fazer só aquele financeiro. Então tinha algumas coisas que realmente passavam batido. Vocês chegaram a ter algum software para emissão de nota? Como é que funcionava essa questão do software para controle de estoque? Como que funciona? Na verdade, o programa que a gente tinha era praticamente só para emitir nota mesmo. Emitir nota e cadastro do cliente. Entendi. Mas era um programa relativamente robusto, né? Tinha esse programa, mas eu não tinha tempo para alimentar esse programa. Minha maior dificuldade realmente era o tempo, minha maior dificuldade. Eu poderia ter estudado mais a fundo aquele programa, mas eu entendi que eu sou obrigada a emitir nota. Então usava o programa para emissão de nota. E era muito mais prático para mim fazer tudo numa planilha simples do Excel, entendeu? Só que aí tinha essa dificuldade também de eu não tinha tempo de alimentar especificamente detalhes na planilha, não tem como. Não tinha como eu parar no dia e o cafezinho que entrava na ótica, só um minuto, deixa eu parar aqui de fazer operacional. Vou lançar o cafezinho. Era uma coisa pequena, então os pequenos detalhes passavam batido. A gente lançava os maiores valores, né? Os boletos maiores, era o que tinha mais lançamento. Não tinha que ter como aquela disciplina fiel de que sempre tudo seria registrado. Não tinha. Como que você ficou sabendo da possibilidade de você entregar o seu financeiro para uma empresa terceirizada? Como que foi esse contato inicial? No início, assim, é bem assustador, né? A gente, assim, não conhece o serviço. E aí, eu não sei se você sabe, mas eu conversei com uma pessoa que já era seu cliente e eu fui pegar feedback dessa pessoa. Essa pessoa, existe uma pessoa foi por trás disso. coletar dados, né? E eu fui coletar dados. Eu achei assim, eu conheci o Dimitri, gente, na CDL, né? A gente é diretor da CDL aqui de São Pedro da Aldeia. Sim. E o Dimitri, quando apresentava a empresa dele, eu achava sensacional aquele serviço. Só que eu não tinha a maturidade de levar aquele serviço para minha loja, que eu ficava, gente, como que você vai colocar uma pessoa para fazer o seu financeiro e você vai ter que dar conta do seu dinheiro para aquela pessoa? Tipo assim, a sensação que se tem, a questão mesmo de disciplina. Como eu vou falar, olha, Dimitri, eu saquei X na minha conta, mas foi para fazer isso aqui. Dando justificativa. Você vai ter que dar justificativa do seu dinheiro e você ainda vai pagar a pessoa para isso, né? Só que eu entendi que era justamente o que eu precisava naquele momento para minha loja. Minha loja já estava bem madura, acho que a gente está um ano junto, né? Sim, já com fez o cliente. Então, ela já tinha passado aquele período de mortalidade das empresas, ela já estava lucrando, ela já estava com faturamento legal e eu não conseguia visualizar tudo isso. E eu falei, é disso que eu preciso nesse momento. E aí eu fui conversar com a terceira pessoa que era cliente dele e essa pessoa falou que eu não ia me arrepender. Foi coletar dados, né? Fui coletar dados. Em outras palavras, você ficou assim, desconfiada da gente chegar e entrar no... Porque assim, pessoal, para vocês que estão nos assistindo aí, a gente acaba entrando na intimidade do cliente, que é mexer no financeiro, acessar banco, contas, etc. Você ficou com medo nas primeiras vezes? Fiquei com medo, André. Me perdoa, André. É o seguinte... Querendo acessos, né? O André foi lá na loja e falou assim, ó... Passa a senha aí do banco. Aí eu, como assim? Passa a senha do banco. Que história é essa? E aí eu vou pedir extratos. Porque, gente, eu tive uma conversa com a minha gerente antes de fazer isso. E aí a minha gerente explicou, não, pode ficar tranquila, porque você vai ter acesso a determinados dados. Ele não tem acesso, vocês não têm acesso a fazer... sacar nem transferir. Sacar nem transferir. Nem Pix, nem nada. Mas aí eu fui para uma terceira pessoa, porque realmente você está entregando, assim... todo o dinheiro da empresa na mão de terceiros, né? E aí você tem que ter muita confiança, mas eu já sabia da sua índole, então isso aí já foi um ponto positivo, né? Que se acontecesse alguma coisa, ela ia me buscar lá em eu casa, já sabia onde morar. Puxar pela orelha. Mas uma coisa que é muito importante, né, Rochela, é que quando a gente desenvolveu a Pra Resolver, e a história que ela tá contando é muito importante pra gente, porque a gente falou, a gente tem que tirar das costas do cliente esse peso, ele não precisa nem mais mandar extrato, a gente vai acessar diretamente o banco. Naturalmente, ela fez o papel como empresária para se certificar de que a gente não teria acesso
há informações como transferir, sacar, fazer pagamentos, mas o que a gente tem de acesso lá é o suficiente para a gente não perturbar a Rochella. Tanto que a gente está fazendo o financeiro dela e ela nem sabe. A gente está diariamente processando as informações. Que bom que você foi fazer a pesquisa, né? Porque é importante mesmo eliminar esse medo se a gente já conseguir fazer alguma coisa lá com a movimentação financeira, né? Por que você achou que a Pra Resolver foi um bom custo-benefício, né? A gente está falando aqui em relação ao preço que você paga e o valor que você leva, agrega para que a sua empresa se desenvolva. Quais são os principais motivos que, na sua opinião, é um bom custo-benefício? Não é um bom custo-benefício, para mim é o melhor custo-benefício. Não existe bom, né? Para mim entrar no negócio ele tem que ser melhor. E aí o que aconteceu? Acontece que hoje, com os relatórios dá para resolver, Gabizinha me entrega aí direitinho, eu consigo visualizar, gente, meus fornecedores, com qual fornecedor eu gasto mais, qual que tá me vendendo atualmente, tá me onerando mais, né? E aí eu consigo fazer essas estratégias, coisas que eu não via antes. Eu consigo, o principal, assim, era a minha maior dificuldade mesmo na empresa, era entender taxa de cartão. Cara, eu acho que é o maior calo de todo empreendedor, é isso. Taxa de a gente não consegue, assim, por mais que a financeira mande aqueles relatórios pra gente, mas existe essa dificuldade daquela venda. Se eu vendi R$1.000 para um cliente, quanto que foi a taxa de cartão daquela venda específica? Aquilo ali me ajudou muito até para poder colocar preço no produto. Entendeu? Olha o tanto de estratégias que eu montei depois que a Pra Resolver entrou na ótica, né? A gente mexe no preço, a gente vê fornecedor, qual que onera. Eu tive tempo para poder vender, tá mais com a minha equipe, poder vender mais, bolar mais estratégia. Isso aí eu não troco nunca. E principalmente contabilidade. Às vezes a pessoa entende assim, você mudou para Resolver e tirou a contabilidade da sua empresa. Não. O meu contador tá comigo até hoje, desde o início. A gente dá suporte, né? Ele é contabilidade e até aqueles documentos que ele pede mensalmente, que eu não tinha tempo de enviar. Acho que ele está agradecendo a Pra Resolver tá na minha loja. A Pra Resolver envia os relatórios para minha contabilidade poder também estar fazendo o DRE, né? Para você que é empreendedor ou pretende abrir um negócio, é importante que você pegue isso que a Rochella está falando, porque existe uma diferença muito grande entre contabilidade e finanças. A área financeira é como se fosse ali o dia a dia da empresa. E a contabilidade é quando no final do mês você vai relacionar toda aquela documentação e o contador vai fazer declarações para prestar contas ao governo. Então são coisas totalmente diferentes. E a maioria das empresas tem problemas no financeiro, porque normalmente eles contratam um contador terceirizado. Rochella, você acha que, apesar da gente ser perto, você acha que a distância é um problema para que a gente consiga, por exemplo, acessar financeiros lá do Rio, lá do Sul, do Nordeste? Você acha que a distância é um impeditivo? Zero problema. A gente conseguiria trabalhar prestando serviço para você de qualquer lugar que você tivesse? Eu nunca venho aqui para resolver um problema da minha empresa. Geralmente até as reuniões são online, né? A gente vinha aqui mais para bater papo, trocar ideia, mas para resolver problema da empresa, zero, não tem como. Exato. Hoje em dia a gente faz tudo online, 100%. Essa é uma questão de abrir a mente. Por quê? Todas as vezes que eu converso com um empreendedor, e aí ele fica preso em quanto que custa a mão de obra dele. Então, Rochella, se fosse você a pessoa que está registrando contas a pagar, contas a receber, se preocupando ali com conciliação bancária ou controle de cartão de crédito, se você for mensurar o seu salário para a produtividade que você está gerando do seu tempo se dedicando a essa tarefa, eu acho que você está desperdiçando o seu tempo. Isso aí. Concorda? Quando você falou assim para mim, Dimitri, agora eu tenho mais tempo para conseguir me dedicar às vendas, à minha equipe, a entender melhor os meus custos, melhorar os meus preços, isso significa que você economiza tempo para não ter que então ficar perdendo, digamos assim, a sua hora fazendo lançamentos. E é assim que a Pra Resolver nasceu. Rochella, você acha que no início de uma empresa, um empreendedor ele tem que ter noções de finanças, de contabilidade, independente do que você faça hoje? É importante que o empreendedor busque esse conhecimento ou ele só terceiriza e deixa para lá? Qual a sua opinião sobre a necessidade de um empreendedor se especializar um pouquinho em cada área? Como é que ele é obrigatório. É obrigação ele entender de finanças para abrir uma empresa. Isso aí é obrigação. Principalmente, eu falo para todo mundo, gente, não é fácil. Começa com a reserva de oportunidade, reserva de emergência. Oportunidade para quê? Para você conseguir comprar os seus produtos por um preço melhor e de emergência, para caso apareça uma pandemia como apareceu nos últimos anos aí na nossa vida. Então, a galera aí que conseguiu ficar em pé, tá de parabéns.
E eu Exatamente. tenho certeza que essa galera que conseguiu ficar na ativa entende de finança e tinha uma reserva de emergência Para sobreviver. para né? sobreviver. Quando você busca oportunidades no mercado, e a pandemia gerou muito isso, né? Novos negócios. Foi inclusive assim que a gente surgiu. A gente viu que muitas empresas estavam perdidas e precisavam de uma assessoria financeira mais dentro da empresa. E assim a Para Resolver nasceu. Quando você decidir contratar um financeiro, principalmente um financeiro especializado, você tem 3 opções. Ou você mesmo faz, que é como a Rochella fazia no início, né? Com as planilhas. Ou você pode contratar um funcionário, que ele vai ali fazer para você também um financeiro, só que geralmente um funcionário ele não é especialista no financeiro, ele está te ajudando ali em vários setores. Agora você tem uma terceira opção, que é de você experimentar a terceirização de funções financeiras, que é o que a Rochella no início estava com um pouco de medo, né? Mas hoje experimenta, até numa palestra, né? Você usou lá como exemplo de caso os relatórios que a gente Justamente, eu até brinquei na palestra que eu dei há 2 semanas atrás na CDL, e eu pedi um gráfico da Pra Resolver feito por eles, ou seja, esse gráfico era auditado com os meus resultados. E aí eu fiquei chocada, foi surreal que o crescimento do meu caixa com a Pra Resolver aumentou em 125% em um ano pandêmico. Tipo assim, eu não teria essa noção nunca se eu continuasse com aquelas planilhas do Excel. Noção de quê? De crescimento de caixa. Porque às vezes a empresa fatura bem, a minha empresa fatura legal, mas eu não sabia onde que estava esse dinheiro. Ou seja, gente, como que eu estou faturando tanto, os clientes estão pagando e para onde está indo o dinheiro? E eu acho que é para resolver, assim, o principal assim, que resolve na empresa é o destino do seu dinheiro. E aí quando você começa a fechar a torneira da empresa, o seu caixa vai crescendo. E aí você fica até mais feliz para trabalhar, né? Sobra até capital para investir, capital de giro, capital de reserva de emergência. Justamente. Rochella, tem uma coisa que eu sempre fico muito empolgado, até na hora de decidir ser pai, né? Porque a Rochella sempre fala da família dela com muito carinho, principalmente ali na maneira como ela se dedica, a abrir mão inclusive de muita coisa para cuidar da filha, né? A Pra Resolver, ela te dá mais tempo nesse aspecto, você consegue ter mais tranquilidade para se dedicar à educação, que agora nesse momento é tão importante da Laís. Como que você enxerga isso? Ela não só dá mais tempo, como ela também me ajuda, né? Às vezes eu tenho dúvidas aqui de investimento, lá e já investe, e aí eu chego aqui pro Dimitri, né, específico, e falei, Dimitri, o que você acha disso? E a gente acaba trocando uma ideia, que acaba criando esse relacionamento de cliente e empresa, né? Então me ajuda muito. Olha, é uma alegria muito grande a gente ver isso, porque a questão de você poder cuidar do financeiro das empresas, com uma ideia de agregar valor nas empresas, é para possibilitar que os empresários não sejam escravos dos seus próprios negócios. Porque se tem uma coisa que é triste de ver, é uma pessoa que abre uma empresa e se dedica, às vezes, 10, 12, várias horas do dia, às vezes segunda a segunda, para no final do dia ela se sentir presa a algo que ela criou para que trouxesse alguma prosperidade para ela. Então, assim, Rochella, qual que é a dica que você daria, independente de terceirizar o financeiro ou não, mas a dica geral que você dá para que uma pessoa ela possa crescer de forma estruturada sem que ela entre nesse ciclo de ficar escrava do próprio negócio? Como que ela tem que enxergar a empresa para você, não fala uma opinião pessoal, para que ela consiga crescer, mas sem perder a alegria de ser empresária? O que ela tem que separar? O que você enxerga que seria um bom caminho para se seguir? Gente, é se cercar de pessoas profissionais bons. Não é aquele profissional que tem um currículo excelente, né? Formado na melhor faculdade. Não. Se coloque próximo às pessoas que têm resultados. São essas pessoas que vão te ajudar a caminhar. Às vezes eu até brinco com ele, né? Eu brinco muito com essa história que a internet tem muito guru. Mas eu tenho amigos que me dão maiores resultados, que eu aprendo muito mais do que esses gurus grandes de internet. O Dimitri é um deles na área financeira. Eu tenho amigos na área de vendas que mandam muito bem. E são essas pessoas que estão próximas a mim, esse network qualificado, que eu tenho como exemplo para minha empresa e para poder crescer sempre mais. Esteja próximo ou conte com a ajuda de pessoas que têm resultados. Então não adianta, não vá nesse blá 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 de pessoas que dá curso, que só quer atrair, reter, né, público, mas não tem resultado nenhum. Exatamente. Isso aí não vai dar, você vai se afundar muito mais, porque você vai acreditar naquele falatório e ele não vai lhe trazer o resultado que você quer. E assim, Rochella, eu posso falar aqui, isso vai ficar registrado, experimente você, pode falar alguma coisa que quiser, Gabi, experimente você mandar um direct pra gente, né? A gente marca uma reunião e mesmo que você não nos contrate, você já vai sair dali com orientações práticas, caso você mesmo queira executar o seu financeiro. Se tem algo que a gente não faz,
é querer impedir o crescimento do empresário, justamente por querer trazer valor. Naturalmente a gente quer lucrar, naturalmente a gente quer ter mais receita, só que se for para ficar simplesmente levando vantagem sem gerar valor, a gente não acha que isso seja um formato viável. Tanto que muitos empreendedores entram, conversam com a gente, às vezes nem fecham, mas saem agradecendo, porque a gente dá a dica do sistema que a gente usa, dá a dica de uma planilha que pode ser aplicada no dia a dia, e quando ele crescer um pouquinho mais, ele vai se sentir sobrecarregado, e ele procura a gente para poder ajudar ele nessa parte de assessoria financeira. Pode falar, Gabi. Felipe Serpa fez uma pergunta. Para resolver também terceiriza financeiro de empresas de varejo? Boa pergunta, Felipe. Olha só, vamos esclarecer aqui. O nosso foco como missão e objetivo é fazer a terceirização de empresas prestadoras de serviço. Só que a Rochella foi uma exceção à parte, porque a gente sentiu uma conexão tão forte que a gente topou fazer um teste. E a Rochella tem um negócio que não tem tanto estoque, né? Lá você vende armação, a lente, você vende E mais do que... alguns produtos específicos, Mas é muito- limpa-lentes, é de volume menor, agrega venda. Então, nesse caso, pessoal, a gente conseguiu ajudar muito bem, né, lá em Rochella. A gente conseguiu trazer, então, sendo bem específico, né? A gente não fecha as portas para ninguém, dependendo do tipo de negócio, sendo similar ao da Rochella. E sendo comprovado que a gente consegue ajudar, a gente chega junto, já chutando a porta para poder mudar lá o financeiro da pessoa. Focado em prestação de serviço, mas dependendo do tipo de negócio, com certeza a gente chega para poder ajudar sim. Nosso objetivo é fazer a diferença na vida do empreendedor. Se for, por exemplo, um supermercado, impossível da gente controlar. É uma movimentação. Eu já tive a oportunidade de ver um mercado gigante ali no financeiro, é a cada segundo uma movimentação de cupom fiscal absurda. A gente não tem nem know-how para controlar isso. Então a gente está disposto a ajudar desde que seja viável. Quem sabe pro no nosso futuro, formato. né? Tá Não. chegando muito atacadão aí na cidade. E assim, falando de futuro, a gente, inclusive motivado pela Rochella, em um dos podcasts que nós fizemos, vou lançar para vocês aqui, pessoal, uma novidade. Por isso, inclusive, que a gente chamou essa live. A Rochella foi inicialmente a cobaia. E a gente discutindo, encontrou uma maneira de conseguir fazer com que o cliente não dependesse só do sistema. Então a gente desenvolveu um aplicativo, a gente chama de software, porque ele consegue reunir todas as informações da sua empresa. Eu vou até abrir ele aqui e mostrar para vocês em primeira mão, que é o que a gente tem muito orgulho de fazer. E eu vou pedir para até a Gabriela tentar mostrar ele aí na tela para vocês verem como que vai ser agora o dashboard dos nossos clientes. Porque antigamente a gente mandava em PDF, né? Isso. Não era ruim, era a visualização? Não, era bom. Camila, um beijo, tá? Você também é inspiração aqui pra gente. Camila é da Mimi, gente. Maravilhosa. Pessoal que tá na live, obrigado aí pela presença. Eu vou pedir pra Gabriela mostrar aí e tentar dar um... Não sei se vocês vão A conseguir. Delícias daqui disse que dá muito medo mesmo ter o financeiro terceirizado, né? Mas que é muito fundamental para todo negócio. Não sei se vocês vão conseguir ter uma visualização. Eu tô vendo daqui, Karen, aí qualquer coisa eu te falo se tá... Que é uma novidade e detalhe, né? Que se aumentasse o preço, o Rochella ia me puxar a orelha. Então assim, aí ó, tá legal. Acho que dá pra ver. Se quiser aproximar só mais um pouquinho. Não tem... Esse dashboard aí, maneiro. Tá ficando maneiro. Esse dashboard aí, pessoal, que vocês estão vendo, não houve nenhum custo adicional. Então o cliente, inclusive na hora de provar para terceiro se a empresa dele dá lucro ou não, é só acessar o link. Em breve a gente vai botar um login e uma senha. E aí eles vão conseguir enxergar a empresa assim de cara. Já foi apresentado para você esse novo? Você não recebeu ainda não? Você já recebeu esse novo? Já recebeu, Rochella? Não, já. Ainda não, né? Já fui apresentado, já. Não Acho que a recebi gente manda logo ainda. os novos, né, Gabi? Oi? Os novos, já vem nesses novos, né? Sim, no próximo mês nossos clientes já recebem. Exato. E assim, pessoal, o que a Rochella tá falando aqui, aqui ainda tá aparecendo, o que a Rochella tá falando aqui, não duvidem, tá? É estatística do Sebrae. Das 10 empresas que estão sendo abertas hoje, daqui a 2 anos, 5 estarão fechadas. E qual é o motivo? Falta de controle financeiro. Então, se não é você que faz o controle financeiro da sua empresa, providencie alguém que faça. Se você não pode contratar, terceirize, mas não deixe ali ao léu, não deixe jogado, porque você vai precisar de informações para tomar decisões, e como é o tema da live, né? É isso aí. Se for para tomar decisões no escuro, por favor, tenha muito cuidado de providenciar pelo menos uma velinha para poder acender e conseguir fazer tudo direito para que a sua empresa seja próspera. Rochella, fala pra mim, você quer deixar mais alguma dica? Porque a live Não, basicamente... é o seguinte, eu queria também exemplificar o que aconteceu Manda. também há pouco tempo. Fui chamada aqui, puxão de orelha de uma das minhas analistas financeiras que dá pra resolver. Ela fez uma reunião, gente, olha a ideia, assim, o olhar dela, né? E junto com o Dimitri também.
E aí ela falou, Gabizinha, tá? O nome dela tá aqui atrás das câmeras. E falou, olha, você tá, eu invisto assim no pessoal, né? Eu nunca pensei assim pra empresa, de ter aquele dinheiro separado para investir, renda variável, renda fixa, seja o que for, pra empresa. E aí ela falou, vou te alertar uma coisa, você tá com um montante em caixa parado que não tá te rendendo nada. Então, você tem que pensar, ou seja, ela me atentou, o que é que você vai fazer com isso? Você tem que alocar em alguma outra coisa. E aí tem isso também para resolver, é um bônus, porque vocês não são obrigados a estar informando isso pra gente. Exato. E aí você me chamou e você até me deu o caminho das pedras, o que é que eu tenho que fazer. Eu queria até agradecer isso Que também. isso? Foi um olhar externo, né? Isso que tá, É o isso- que você entrega além de serviço. Além É de verdade. serviço. Porque assim, pessoal, hoje a renda fixa está rendendo em torno de 1% ao mês. A renda fixa, inclusive para empresas, né? E 1% ao mês, parado lá, o caixa está parado, às vezes vale a pena. E aí a gente, conversando com a Gabi, viu, na verdade, né? E a gente conversou com a Rochela e a Rochela aceitou a sugestão, né? Da gente poder aplicar essa grana para não ficar parado. Porque ela vai usar para comprar estoque, para fazer alguma coisa na empresa, mas enquanto não usa, ela está rendendo. Só que se ela tivesse, como empreendedora, sozinha, tendo que dar conta de comprar, de cuidar da funcionária, de ajudar a funcionária, de cuidar dos vendedores, dos clientes, muitas vezes esse dinheiro fica parado, acaba não fazendo nada, e aí o tempo passa, a renda fixa volta a cair de novo e pede a oportunidade de lucrar um pouco em cima do mercado financeiro. Então são valores que não estão no nosso contrato, mas como a Rochela mesmo disse, né, ajuda muito. Rochela, eu quero muito te agradecer, até porque essa propaganda que a Rochela está fazendo, sem brincadeira, eu fiquei até assustado. Alguém quer falar alguma coisa aí, pessoal? Caiu, deu pane? Travou. Travou aqui, hein? Deu baixa conexão. Vídeo pausado. Reconectando. Reconectando. Voltamos. Voltamos. Aqui não tô entendendo nada. Calma aí. Aqui tá meio travado. Tinha 20 pessoas na live. Poxa, um número bem expressivo. Muito feliz mesmo. O pessoal tá Muito. sedento por educação financeira. Ó, pessoal, a gente tá ao vivo de Voltou? novo. Então, eu tava concluindo aqui em agradecimento a você, porque eu fiquei até assustado com a propaganda que a Rochela fez. Eu acho que eu falo pra vocês, às vezes eu não tenho noção do que a gente tá criando aqui. Eu muito agradeço a você por acreditar, me fazer acreditar ainda mais nesse sonho, que é de conseguir levar o controle financeiro para as MEs e EPPs, né, que são as micro e pequenas empresas aqui do Brasil, e ajudar os empresários a não fazerem parte das estatísticas dos próximos anos de estarem abertos, tá, Rochela? De coração, muito obrigado por todas as críticas, por todas as sugestões e por fechar junto com a gente e nos ajudar a crescer. Porque a empresa, ela tá, é verdade, começando agora, bem pequenininha, a gente está crescendo com ela. Não, eu acho surreal o serviço que a gente tem aqui dentro de São Pedro da Aldeia. Você imagina um serviço desse em São Paulo, em grandes capitais. E eu tenho aqui o meu vizinho do lado, praticamente, faz isso. Um serviço, assim, tão enriquecedor, né? Que ajuda as empresas a prosperar. É isso aí. Tem mais alguma... Tem mais alguma pergunta aí, galera? Então, se alguém quiser deixar Dá uma alguma olhadinha pergunta... aqui. Papelaria da Tatá, um beijo. Maravilhosa também. Ó, Ó, o Felipe tá aqui. Eu vou te falar, o Felipe foi uma das pessoas que me passou o feedback aqui, dá pra resolver. já Entreguei. denunciou, né? Que a gente cuida lá da... Ih, eu vou nem envolver cliente com outro, né? Deixa quieto, né? Senão isso vai ficar gravado. Mandem perguntas. Pessoal, acho que é basicamente isso. Se chegar mais alguma pergunta antes de a gente encerrar a live, a gente responde. Mas obrigado por compartilhar um pouco da sua história de empreendedorismo, que é sempre muito inspiradora. E obrigado, inclusive, por apoiar os pequenos negócios aqui na cidade, Rochela. Eu que agradeço. É isso aí. Obrigado também ao suporte, Gabriela e Karen. Karen, um beijo. Obrigada aí por estar assessorando a gente, Gabizinha. Até uma próxima live aí com lançamento de novidades, pessoal. Um grande abraço. Ó, viu? esperem, novidade cobra, tá, gente? É só olhar lá o Instagram dele, que ele sempre tá soltando algum spoiler de algo que está por vir, né, Karen? Vai ficar em silêncio. Fechou. Foi? Ainda tá ao vivo? Rochela, cadê o... Aí, para aqui, ó.